Olá, mulheres positivas! Hoje o programa mais que especial é para você que quer aprender inglês. Teacher dos famosos, Carol Diniz, obrigada pela sua presença. Adorei o convite, Fabi, obrigada. Carol, o prazer é meu. E, bom, para quem não conhece ainda a Carol Diniz, ela é mais conhecida como a Teacher dos famosos. Ela tem um curso gratuito no aplicativo do Mulheres Positivas, que hoje é o curso mais acessado. E eu adoro o tema dela, que é inglês, que é aprender a falar inglês, mas além dela ser uma grandíssima professora de inglês, ela é uma grandíssima empreendedora. Então eu tenho certeza que vocês vão amar. Vamos começar falando sobre inglês. Uma pesquisa diz que você ganha 60% a mais se você fala bem inglês. É verdade. Qualquer pessoa que hoje trabalha ganhando 60, quer ganhar mais, é só falar inglês, que falando inglês você consegue fazer a mesma coisa e ganhando até 60% a mais do que você ganharia. Mas por que o mercado paga mais para as pessoas que falam inglês? Pelas negociações. Hoje a gente tem a internet, uma empresa, por exemplo, é multinacional. Você vai trabalhar numa multinacional, as transações são feitas em inglês. É primordial que você saiba falar o idioma que o mundo fala, né? É fundamental. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo e quer aprender a falar inglês, mas tem vergonha, tem bloqueios, você fala muito sobre bloqueios, né? Eu fiquei apaixonada por esse trabalho que você fez, onde você associa o trauma de algumas pessoas em falar em público com os bloqueios para falar inglês. Explica um pouco sobre como uma coisa caminha junto com a outra. Fabi, é muito legal isso, porque a gente tem uma frase que é: o falar inglês é muito mais emocional do que cognitivo. Você fala muito bem o português, né? Muitas pessoas que estão escutando a gente, estão assistindo a gente, falam muito bem o português, só que na hora que elas vão precisar falar para um público, num palco, elas travam. Por que isso acontece, né? E isso a gente consegue trazer para o inglês de que forma? Isso acontece porque as pessoas, na hora que elas vão falar com outras pessoas, elas estão sempre pensando no julgamento do outro, o que o outro vai pensar. Então, o foco não está na entrega da mensagem, o foco está no que vem depois, e é algo que você não consegue controlar. Então, você não consegue colocar aqui na tua cabeça: nossa, eu vou falar sobre isso e vai ser muito legal, que nem você fala no dia a dia com seus amigos ou com seus colegas de trabalho. Na hora que você vai falar para um público, na hora que você vai falar inglês, você está sempre naquela situação preso, amarrado, com cortisol lá em cima, que é o hormônio do estresse, porque na hora que você vai falar inglês ou vai falar em público, o teu cortisol fica altíssimo, adrenalina a milhão, e aí o que acontece? O teu corpo, ele fica todo preparado para lutar ou para fugir, e não para conversar. É a mesma coisa se você discutir com alguém. Você discute com alguém e às vezes é uma pessoa que você tem um respeito muito grande. Na hora, você não fala nada. Você trava, você não sabe nem o que falar. Mas depois na sua casa, tomando um banho, você começa a relembrar da situação, você fala: por que eu não falei isso para aquele filho da mãe? Acontece Meu Deus comigo. do céu. Tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com isso. E por que a gente não fala? Porque na hora o teu corpo estava todinho preparado para lutar ou para fugir, e não para raciocinar, para entregar uma mensagem adequada, para se explicar, para passar o seu posicionamento de uma maneira correta. Então, isso é muito comum e isso é muito associado ao medo de falar inglês. Porque esse medo de falar inglês não é o medo do inglês, porque o inglês é muito simples. É o medo do que vem depois, é o medo do julgamento, é o medo de todo o seu capital social que foi construído no decorrer de uma vida ser jogado no lixo. Então, é esse o receio das pessoas na hora que elas vão falar inglês. Carol, então vamos lá. Primeiro dia que eu tô tendo aula com você, daí você já fez um diagnóstico, você percebeu que eu posso ser aquele tipo de aluno que de repente pode se bloquear. Por vergonha, por medo de perder o capital social, por medo de perder a admiração das pessoas. Qual é a primeira dica que você vai dar? A primeira dica, bom, para eu dar essa dica, eu preciso explicar como é que funciona dentro do método Teacher dos Famosos e por que é tão diferente. Vamos lá. Dentro do método Teacher dos Famosos, a gente tem uma abordagem sistêmica. O que é uma abordagem sistêmica, Fabi? A gente une o emocional ao cognitivo, porque o inglês é simples, é pobre em estruturas, a gente não tem muito... O inglês é muito fácil mesmo, de verdade, tanto que a gente vê pessoas que falam assim: nossa, eu aprendi inglês sozinho jogando videogame, eu aprendi inglês sozinho ouvindo música, assistindo filmes, e é comum isso, e é possível. Por quê? Porque o inglês é muito simples. Quando a gente traz uma abordagem sistêmica, a gente elimina todas as travas e todos aqueles bloqueios, as coisas que realmente dificultam para as pessoas falarem inglês. Porque a gente dá o auxílio também na questão da inteligência emocional. Então, são as mentorias, por exemplo. Eu fico tão nervosa que na hora que eu vou estudar inglês, que eu estudo um dia,
eu lembro tudo que eu aprendi, assim, horas depois. No dia seguinte, depois... Esqueci tudo. Eu esqueci tudo. Síndrome de Dory, esqueci tudo, não lembro de mais nada. O que acontece? A gente consegue eliminar. Por quê? A gente te dá recursos para memorizar, para aumentar o foco, para melhorar a retenção de aprendizado. Mas dá um aqui pra gente implementar agora. Eu sei que as pessoas têm que fazer seu curso, mas alguém que tá aqui ouvindo e assistindo e quer hoje colocar uma dica em prática e que essa pessoa vai lembrar. Graças a Teacher dos Famosos, essa dica veio dela. Uma dica simples, que você não precisa nem fazer o curso para isso, é você começar a associar o inglês às coisas que você gosta. Normalmente as pessoas associam o inglês a raiva, a pavor, a medo, a angústia. E aí o cérebro vai fazer o quê? Não quero, isso aqui você deleta. Né? O seu divertidamente aqui na sua cabeça, na hora que você começa a fazer inglês, ele deleta. Se você começa a associar o inglês às coisas positivas para você, às coisas que você gosta, que fazem a diferença no seu dia a dia, com certeza você vai armazenar. Não existe isso, eu tenho problema, a menos que seja uma questão patológica, que eu não consigo decorar nada, não consigo memorizar, não é isso. Memória é foco. E tudo aquilo que você dedica tempo e atenção, você consegue resolver. A questão é melhorar a rotina, né? Começar a inserir o inglês muito mais vezes, muito mais horas por dia no seu dia a dia. Isso faz toda a diferença. Aí a gente começa dando essas dicas pequenas, porque aí você não precisa nem ser aluno para já conseguir ir transformando aos poucos o seu inglês. Mas é ali, no dia a dia mesmo, que a gente te acompanhando, é que você vai ver a grande transformação. Tá, bom, no próximo bloco eu quero falar só sobre você como empreendedora. Então vamos continuar no inglês nesse. Claro. Vamos lá. Há pouco tempo atrás eu recebi a Raquel Polito aqui e ela dava dicas para as pessoas poderem falar em público. E como você associa muito falar em público com falar inglês, eu queria aqui mais uma dica prática para quem está, de repente, já passou do intermediário, mas ainda não se sente confortável para falar na frente das pessoas. O que você diz para esse tipo de aluno? Invista em inteligência emocional. As suas crenças de capacidade, identidade e merecimento influenciam diretamente, negativamente, muitas vezes, o seu falar em público e o seu falar em inglês. Tem muitas pessoas que não se sentem merecedoras de falar inglês. Tem muitas pessoas que têm medo do que vai vir depois, se elas forem promovidas. E aí, para evitar a promoção, ela anula o inglês, porque ela tira a responsabilidade das costas dela de precisar ser promovido. Porque imagina a situação. Meu marido vai ser promovido se ele falar inglês. Só que ele não vira no inglês, não vinga, não dá certo. O que acontece? Se você conversa com esse marido, no fundo, para ele, no inconsciente, ali no nível da inconsciência mesmo, ele não quer ser promovido. Por quê? Porque ele vai trabalhar mais tempo, ele vai passar menos horas com a família, com os filhos. Só que ele não tem também, por ser o provedor, ele não tem também, às vezes, a coragem de chegar para você e falar: eu não quero ser promovido, para mim tá bom do jeito que tá, eu prefiro tentar outras coisas. Então, o que ele faz? Ele sabota, ele busca algo que ele possa sabotar, sem ter que, né, responsabilizar a si mesmo por não falar inglês e por não ter sido promovido. Então, ele fala: inglês é muito difícil, ele pega um medo comum e fala: por isso que eu não sou promovido, porque precisa falar inglês. Isso é muito frequente, a gente vê isso com muita frequência. E é tão real isso, Fabi, o medo que as pessoas têm de falar inglês e o fato de elas não acreditarem que elas são capazes de falar inglês, que quando você vai conversar com as pessoas e elas veem que elas estão aprendendo, elas começam a entrar num ciclo de autossabotagem para sair daquele fluxo, porque elas estão acostumadas com os padrões anteriores de que eu não consigo, eu não mereço, inglês não é para mim, eu não mereço ganhar mais. Então, as suas crenças de capacidade, identidade e merecimento influenciam diretamente nos seus resultados, seja no inglês, em qualquer outra área da sua vida, até no casamento. Você é muito mais uma terapeuta do que uma professora de inglês. Imagina, não é bem terapeuta a palavra, mas a gente ajuda as pessoas a encontrar recursos para lidar com as coisas que elas verdadeiramente querem. Então, se você verdadeiramente quer aprender inglês, a gente tem o resultado, a gente tem a fórmula e a gente sabe como fazer isso acontecer, mas você precisa realmente querer fazer. Síndrome da impostora, então, atuando na veia. Muito, muito. E atua muito, Fabi, principalmente para as mulheres, que elas vivem sobrecarregadas, elas têm uma série de coisas, de obrigações, os filhos, o trabalho, às vezes. Uma mulher, ela faz 1 milhão de papéis numa mesma casa, né? Ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que fazer o home office, ela tem que entregar para um chefe. E é um desafio isso. Só que a síndrome da impostora impede, muitas vezes, ela de exercer a melhor versão dela em todos esses papéis. Mas, Carol, isso que você falou, para mim, é muito verdade. Porque eu sou uma pessoa que gosta de línguas e falo muitas línguas. Mas a única maneira que eu encontrei para eu conseguir desenvolver a minha habilidade em falar mais línguas foi não ter vergonha do que as pessoas vão me dizer. Então, eu não tenho vergonha se eu falo errado, eu não tenho vergonha se eu conjugo o verbo errado. E eu acho que isso... Agora eu quero saber a sua opinião. Será que isso não é o fator que me faz falar mais línguas? Com toda certeza. Primeiro, quando você fala mais de uma língua, você fala 2 idiomas, para você falar o terceiro é muito mais simples do que foi para falar o segundo. Né? Muito mais simples. E por que a gente fala isso? Porque um idioma vai puxando o outro.
Um idioma vai puxando outro. Mas isso vem também da sua habilidade de saber abraçar a sua vulnerabilidade, de saber ser resiliente naquelas coisas. Porque vão falar para você, nossa, isso está errado. Vão ter os críticos? Vão, mas pode ter certeza. Todos esses críticos são pessoas que têm problemas com a imagem. Problemas com a imagem, então eles querem tirar o foco dos problemas deles e jogar o holofote em cima de você. Olha só, olha como a tua escuridão, como a tua sombra é gigante. E você vendo a tua sombra, você não vai ter oportunidade de olhar as minhas. Então, essas pessoas que te criticam, essas pessoas que te julgam, essas pessoas que apontam o dedo na hora de você falar inglês, elas deveriam ser excluídas, né? Pelo menos excluídas, não precisa ser excluídas da sua vida, se caso você não consiga, mas ser excluídas do rol das pessoas que são verdadeiramente importantes na hora de te dar um feedback. Porque quem está aonde você gostaria de estar, Fabi, provavelmente não vai te criticar. Essa pessoa vai te dar ferramentas e auxílio para você subir também. Mas as pessoas que estão de baixo, elas precisam tirar o foco da sombra delas e colocar em cima de algum detalhe seu para que aquilo fique grande e você deixe de ser a pessoa excelente que você nasceu para ser. Não, você que é maravilhosa. E outra coisa que você fala que eu gosto muito é, para você falar razoavelmente bem inglês, você não precisa ser fluente. Explica o que você quer dizer com isso. Não precisa ser fluente. Eu tenho 39 anos e tem palavras em português que eu não conheço. Eu não sou fluente no português? Não, eu sou fluente, eu faço palestras, eu converso com pessoas, faço programas de televisão. O que acontece? Ué, eu sei me virar com as ferramentas que eu tenho. E no inglês é a mesma coisa. Uma pessoa de nível intermediário, se ela souber usar as ferramentas que ela tem para se expressar, ela vai conseguir se expressar tão bem ou até melhor do que uma pessoa com muito mais vocabulário, com um nível muito mais avançado que tem as crenças desalinhadas com os objetivos. Tem pessoas de nível avançado que já estudaram 10 anos de inglês, Fabi, e não falam inglês. E pessoas assim que começaram agora básico, pré-intermediário, que já desenrolam, já conseguem conversar, viajar, fazer uma reunião, fazer uma entrevista. Como que é isso? Por que será? Então, a quantidade de palavras que você sabe, a quantidade de vocabulário, de gramática que você tem, não define os seus resultados em inglês. Você precisa saber como pôr isso em prática. Eu ter farinha, fermento e ovos não me faz ter um bolo. Eu preciso saber fazer o bolo. Entende o que eu quero dizer? Sim. Você precisa saber o que fazer com as ferramentas que você tem. Senão claro. aquilo vai continuar sendo farinha, ovo, leite. Não faz sentido nenhum. Não, acho que o que você quer dizer é, você não precisa saber 50 palavras. Você pode saber, às vezes, 20, se virar com as 20 e saber se comunicar. 20. E aí você vai entendendo, quando o outro vai falando com você, você vai aprendendo coisas ali na prática. E é muito mais produtivo também, porque não fica aquele vocabulário que você tem que decorar. É uma coisa que você está vivenciando. O aprendizado, quando ele é na vivência, ele é muito mais produtivo. Porque o teu cérebro, ele entende que aquilo tem uma relevância muito, muito significativa. E ele guarda aquelas informações na sua memória de médio e longo prazo. Então, mulheres positivas, é isso. Não tenham vergonha, se joguem, estudem, associem o inglês com coisas boas. E se alguma coisa vocês falarem errado, paciência. Paciência, né? A gente faz parte, fala errado em português. Quantas vezes a gente erra na gramática, sai aqui, erra ali, gagueja e fala... E tá tudo bem. O nosso objetivo, o que é? Levar a informação, trazer mais pessoas, né, para o nosso negócio, para aquilo que a gente faz, trazer mais pessoas para a luz. Então... Vamos falar, o importante é que você se comunique, só que isso é uma habilidade, toda habilidade é treinável, você precisa se colocar no campo de batalha para você fazer isso. Sair da zona de conforto também, não tem jeito. Não tem jeito, a zona de conforto ela é quentinha, maravilhosa, mas nada cresce lá. Uma mensagem para quem está te ouvindo, te assistindo, agora só com recorte de línguas. Vamos lá. Olha, para quem está assistindo a gente aqui, que precisa de fato aprender inglês, a primeira coisa que eu gostaria de fazer um convite para vocês, tá? Gostaria de fazer um convite para vocês. Comece a olhar com mais amor, com mais carinho para as ferramentas que você tem dentro de você e que te capacitam a falar inglês. Por exemplo, como é que você pode falar e fazer isso? Olha para uma área da tua vida em que você desempenha um papel muito legal. Pega as ferramentas que você usa nessa área da sua vida e modela na hora de aprender inglês. Então, coisas que você faz muito bem em outras áreas da sua vida, você traz as ferramentas que você usa para exercer aquilo muito bem e você traz para o inglês também. E você vai perceber que você, muito provavelmente, naquela área que você se desenvolve bem, você está dedicando mais tempo e mais atenção do que nas outras áreas. O que você precisa fazer para aprender inglês? Dedique-se ao máximo. Dedique tempo e atenção. Tudo que você quiser conquistar na sua vida, você precisa dedicar tempo e atenção. Porque com tempo e atenção você consegue chegar aonde você quiser. Para fechar nosso primeiro bloco, falaram assim para mim: como que você consegue trabalhar, ser mãe e ainda estudar línguas? Vou falar uma coisa que eu fiz que me ajudou, que eu quero saber o que você acha. Por exemplo, eu bato o roteiro que eu vou gravar, por exemplo, esse roteiro que eu estou fazendo aqui com você, eu bati com a minha professora de espanhol.
e fiz o roteiro em espanhol com ela. Porque é isso, eu não vou ter tempo de ter aula de espanhol e também estudar o seu roteiro. Então, eu tento unir uma coisa com a outra. Faz sentido isso que eu faço? Faz sentido, sim, mas porque você já fala, né, o espanhol ou já fala o inglês. Se a pessoa está começando do zero, ela precisa dar total foco naquilo que ela está fazendo. Por isso não adianta estudar inglês fazendo outras coisas. O ideal é que você dedique somente o tempo e a atenção naquilo que você precisa. Olha, o papo aqui tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher, que passa por situações de violência. Baixe o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E a gente volta já já, depois de um rápido intervalo. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com um tema quentíssimo, falar inglês, com ela, a teacher dos famosos, Carol Diniz. Carol, vamos lá. Então, vamos agora falar um pouco sobre você como empreendedora. Bom, Mulheres Positivas, eu sou fascinada pela história da Carol. Ela simplesmente começou há quantos anos atrás? Foi em 2014, 10 anos já. 10 anos atrás. Agora vai para 11 anos. 11 anos atrás, então, basicamente, ela é super tomadora de risco, super trabalhadora, ela trabalha de domingo a domingo. E ela, basicamente, conseguiu uma salinha no metrô de São Paulo. Ela tinha R$600 e nada além de R$600. Pegou essa salinha de metrô por permuta, porque ela conseguiu ainda convencer a emprestarem essa sala para ela. E ela conseguiu, em poucos anos, aí virar essa potência que ela virou. Então, por isso que eu digo que ela é não só um case de línguas, mas também um case de empreendedorismo. E eu digo isso sem nenhum tipo de vergonha ou de sensação de que eu estou puxando a sardinha, porque realmente aqui esse programa é para valorizar e aplaudir mulheres que fazem, especialmente aquelas que são self-made, ou seja, aquelas que começaram do zero ao topo. Então, Carol, parabéns pela sua história. Eu queria que você contasse aqui. Para quem já acompanha Mulheres Positivas, com certeza já ouviu a história da Carol, mas agora aqui na Record News eu queria que você contasse aí rapidamente a sua história. Fabi, só um detalhe, você contou aqui o início brilhantemente. O único detalhe foi que a escola era só perto do metrô. A salinha de 12 metros quadrados ela era próxima ao metrô, o que me deu uma vantagem, assim, muito... Eu achei que era dentro. Não, ela era próxima ao naquelas, metrô. Sabe que tem lanchonete? Aí acho que eu tinha agilizado uns passos aqui, viu? Não, foi próximo ao metrô, que me ajudou muito, porque eu podia panfletar no metrô nos horários em que eu não tinha cliente. Então, eu podia buscar clientes no metrô, ainda era um final de linha, né? Final de linha azul. E eu conseguia ali trazer mais clientes, que eu pegava pessoas que estavam muito cansadas. Eu falava, sabia que você pode mudar de vida falando inglês? Entra naquilo que a gente falou no início do programa. Se você falar inglês, você ganha até 60% a mais do que outras pessoas. Não precisa ser na sua empresa, mas o mercado paga mais do que, às vezes, a sua empresa pode estar pagando para você. E eu decidi fazer isso porque eu estava numa situação que eu não tinha mais, aparentemente não tinha mais saída. A minha única saída era me movimentar ou aceitar a situação do jeito que ela estava. Eu estava numa situação muito difícil, sem dinheiro para nada, E eu falava assim, eu não posso, eu não nasci para isso. Deus não me deu a vida para eu morrer desse jeito, para eu ficar desse jeito. Meu filho era muito pequenininho, tinha 1 ano e meio, quase 2 anos naquela época, e eu decidi que eu ia fazer o melhor que eu pudesse fazer com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Quais eram as ferramentas que eu tinha naquele momento? A minha fé em Deus, que é absurda. Eu não digo uma fé inabalável, né? Porque eu tenho até receio de dizer isso, mas é uma fé gigantesca. Eu tinha R$600, e tinha um desejo ardente de transformação, de propósito, de levar algo diferente para as pessoas, que eu entendia que as pessoas tinham um problema. Mas uma das coisas que me trouxe, né, esse lado empreendedora foi a minha habilidade de reconhecer situações problema. Essas situações, problema, por exemplo, qual é o problema hoje da população? As pessoas não falam, no sentido de línguas, elas não falam inglês. Tem muitos outros problemas, não é isso que eu quero dizer, mas as pessoas não falam inglês. Se elas não falam inglês e eu sei ensinar inglês como ninguém, eu tenho a solução para essas pessoas. Então, eu preciso fazer disso um negócio.
Às vezes, o nosso potencial maior está naquilo que a gente teve mais dificuldade em algum momento na nossa vida, e o meu foi o inglês, porque eu tive muita dificuldade para aprender inglês. E depois que eu desenvolvi o método, eu falei assim, isso aqui está muito simples, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, as pessoas precisam saber disso. E eu falei assim para mim, eu vou partir, vou alugar, vou ver o que eu consigo fazer, mas como você sai por aí pedindo, né, aluguel de uma sala com R$600? A sala já era 800 o aluguel. Só que aquela mulher, ela tinha filhos e os filhos dela poderiam ser meus alunos também. A dona da sala. A dona da sala. E eu falei assim, olha, você não precisa pagar a mensalidade deles, mas eu também não pago o aluguel e a gente faz um elas por elas. Eu precisava de dinheiro, né? Eu precisava fazer aquilo funcionar. E, pelo menos naquela salinha de 12 metros quadrados, eu conseguia sair um pouco do amadorismo que era dar aula em casa. Porque quando você dá aula em casa, você tem o filho, o cachorro, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não é um ambiente profissional onde te permite cobrar até um pouco mais de acordo com aquilo que seu serviço realmente vale, né? E aí eu falei, não, eu preciso começar aqui. Naquele ano, a gente foi de 8 a 80 alunos dentro de uma salinha de 12 metros quadrados. As pessoas faziam fila do lado de fora, ficavam assistindo da janela para poder assistir, porque o método era algo transformador na vida delas. Foi no segundo ano já de escola, a gente abriu nossa primeira unidade numa esquina, um negócio gigante, assim, ficou muito legal. Gigante para os meus olhos. Não, eu entrava lá... estava panfletando antes lá? Para quem panfletava, um sobrado com um estacionamento na frente, para mim já era o Palácio de Versalhes. E eu entrava ali daquela maneira. E tinham outras escolas de inglês, de franquias e tal, bem próximas, e todas elas saíram de lá porque a gente chegou. Porque a gente foi tirando todos os alunos e todos os clientes. Você vê que quando a coisa é boa, não existe, isso é uma questão muito forte, porque as pessoas às vezes não abrem negócios porque elas falam, já tem muito disso, por exemplo, eu sei fazer bolo, mas já tem muita boleira, mas já tem muito doce. Já tinha muita gente dando aula de inglês, já tinha muita franquia, já tinha muita coisa acontecendo. Mas quando o seu negócio é bom, não existe mercado saturado. Não existe. Saturado o mercado está de coisas iguais, de coisas banais, de coisas que não trazem resultado. E as pessoas estão de saco cheio disso. E aí foi através dessa história, desse começo, que a gente chegou onde a gente é hoje. Depois a gente foi para a internet, sendo bem mais breve possível aqui. A gente foi para a internet e na internet mais pessoas no mundo inteiro puderam conhecer o método. Hoje, uma coisa que começou com R$600, tem um faturamento de muitos milhões, glória a Deus. E muitas pessoas todos os dias chegando para estudar com a gente. É muito legal. Aprender a descansar, que é uma frase sua. Me fala sobre isso. Porque eu trabalho com a Carol Diniz, falei para vocês que tem o curso dela gratuito no aplicativo do Mulheres Positivas. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente se fala todos os dias. Às vezes eu falo, ai, Carol, você não vai conseguir responder isso, é domingo. Ela fala, não, Fabi, você esqueceu que eu trabalho de domingo a domingo? Eu trabalho. Eu trabalho porque eu sei descansar. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa no domingo, se eu tiver que fazer alguma coisa no sábado, no feriado, eu não sou CLT. Eu posso fazer, eu devo fazer pelo meu negócio para chegar em mais pessoas. Então, eu faço isso com gosto. Tá. Porém, o aprender a descansar foi uma coisa que eu precisei fazer na minha vida para que eu chegasse onde eu cheguei. Porque me vi num momento, há uns 2 anos atrás, burnout total. Eu não conseguia mais fazer as coisas sozinha, raciocinar, pensar. Eu via a minha produtividade diminuindo, mesmo que eu trabalhasse por mais horas. Eu falava, como eu estou trabalhando mais horas e estou produzindo metade do que eu produzia antes? Isso está errado, alguma coisa está. E eu comecei a ter crise de ansiedade. E um dia, meu marido chegou em casa, eu estava sentada no chão, sem conseguir respirar, achando que eu estava morrendo do coração. Falei, alguma coisa muito grave. Eu pensei em todas as doenças do mundo, menos estresse, trabalho excessivo. E como é que se descansa daí? E como é que você descansa? Eu comecei a entregar nas mãos de Deus. E eu comecei a ouvir Deus e silenciar mais. Entendendo que a prosperidade é uma energia, o dinheiro é uma energia. E o propósito para que ele aconteça, para que os planos que Deus tem para nós, que são infinitamente maiores do que a gente tem para nós, para que eles verdadeiramente aconteçam, a gente tem que entregar nas mãos dele. Mas daí o quê? Às 6 da tarde você coloca um alarme no seu celular e fala assim, agora eu vou descansar. Não tem hora de 6 da tarde. Eu simplesmente pare, porque quando a gente está sobrecarregada, fazendo 1 milhão de coisas, porque você está desorganizada. Você está querendo fazer tudo na força do braço. E não é na força do braço que a gente resolve as coisas. As ideias, a gente tem que trabalhar smart, a gente tem que, em vez de, trabalhar pesado, você tem que trabalhar de uma maneira inteligente, que aquilo traga resultados para você. O que eu comecei a fazer? Delegar. Essa tranquilidade, essa paz que só Deus colocou dentro do meu coração, só verdadeiramente conhecer Jesus Cristo me colocou, fez com que eu confiasse mais nas pessoas para delegar mais. As mulheres que são sobrecarregadas, elas não delegam. Ah, mas eu não tenho para quem delegar. A gente tem sempre alguém que a gente pode contar. E às vezes a gente não está vendo, porque a gente também é muito... nossas decisões são muito egóicas, vou dizer assim. A gente só pensa, não, eu que faço, eu não sei o quê. Porque o eu faço tem também
uma intenção positiva muito grande por trás disso. A gente muitas vezes veste a capa, né, a fantasia da heroína e quer vencer o mundo desse jeito. E não é assim. E esquece das coisas que são verdadeiramente importantes. Então, como eu aprendi a descansar, foi confiando em Deus e entendendo que, cara, eu não preciso ficar aqui horas e horas e horas. Se eu não puder responder alguém agora, eu não vou responder e o mundo não vai acabar por isso. Porque se eu morrer, amanhã as coisas continuam acontecendo. Se eu morrer, tudo vai rodar, todas as coisas vão continuar acontecendo, o mundo vai continuar sendo o mundo. Então, eu vou descansar aqui. Desliguei, desligo tudo, não quero saber de celular, não quero saber de mensagem. Acabou. O meu tempo é para mim, é para eu silenciar, é meu tempo com Deus, é meu tempo com os meus filhos, é meu tempo com a minha família, tá com o meu certíssima. trabalho. É isso mesmo. E o tanto de mulher que tem burnoutada aí no... Muito. Então, uma mensagem para as mulheres que são empreendedoras, que gostam da sua história, que querem seguir seus passos, que querem empreender também e que ouviram agora, eventualmente, não conheciam ainda a sua história, agora entenderam que você saiu do zero... É a primeira vez que eu conto essa história dessa maneira. Ao topo e que entenderam que você conseguiu aí construir um patrimônio importante através do seu trabalho. Você teve um episódio de burnout sério, grave, que você conseguiu se recuperar e hoje você dá prioridade à sua saúde antes de qualquer coisa. Sim. O que você diria para essa mulher que ela está começando a carreira dela? Que correr atrás do dinheiro não faz o dinheiro vir até você. Não vai fazer isso. Eu sei que todo mundo, mas eu tenho conta para pagar, todo mundo tem conta para pagar, e quanto mais rico você fica, mais contas você tem. E é muito louco isso, que se você não trabalha no nível inconsciente, isso na tua mentalidade, nas tuas crenças, você pode ganhar 100 milhões. Suas dívidas vão ser proporcionais aos 100 milhões. Quando eu ganhava R$600, eu falava, nossa, o dia que eu ganhar 2.500, eu vou, meu Deus. Eu ganhava 2.500, o dia que eu ganhar 10 mil, o dia que eu ganhar 30 mil, chegou em 1 milhão, eu falei, e agora? Porque a felicidade, a paz interior, ela não está nas coisas, entende? Não adianta eu escolher, agora eu vou ser feliz, agora não. Não adianta. Então, para as mulheres que estão empreendendo e precisam verdadeiramente sair dessa corrida dos ratos, eu recomendo que vocês comecem a reservar um tempo obrigatório. Assim como vocês focam e dedicam tempo e atenção ao trabalho de vocês, dediquem tempo e atenção à vida emocional e espiritual de vocês. Não existe nenhum CNPJ que valha um AVC. Tem toda razão. Entendeu? Para fechar, um livro, um filme e uma mulher que você admira. Olha, um livro que eu gosto muito, são vários, Fabi, eu adoro ler. Eu estava pensando até no que eu estou lendo agora, mas não, eu vou colocar. O Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins, é um livro que foi muito marcante na minha história. Ele me trouxe muitas ferramentas, muitos recursos, me abriu a cabeça para várias coisas. Adoro ele também. Eu gosto muito, tá? Uma mulher que eu admiro em várias áreas da vida é a Camila Vieira. Não sei se você conhece a Camila Vieira, é a esposa do Paulo Vieira. Ela é muito... Ela é multiversões e ela desempenha todos os papéis com classe. E eu não sou de assistir filmes, mas sabe um filme que me vem toda hora na cabeça? É uma loucura isso, é o Titanic. E vocês vão falar, mentira. Sabe quando o navio está afundando e está todo mundo tocando violino? Ai, amo. Aquela cena é linda. Eu acho aquilo um retrato do que a gente vive hoje, né? O mundo acabando, se acabando e as pessoas fazendo meme na internet. Tipo, oh, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, essa cena me vem muito na cabeça. Pode ser totalmente desconectado isso que eu estou falando em relação a filmes, quando um filme, uma história de não sei o quê. Não, eu não assisto filmes, eu nem sou conectada com isso. Mas esse filme me vem muito na cabeça e que as coisas são muito rápidas, a vida é muito passageira, né? Você vê que a pessoa encontra um grande amor ali no filme e aí depois ele morre e nem ficaram juntos e nem nada para saber como de verdadeiramente eram as coisas. Então, viva hoje e viva intensamente as coisas que o dinheiro não pode comprar. Viva momentos, abrace seus filhos, esteja com o seu marido, com a sua esposa, com quem quer que você esteja, mas esteja com você, esteja com Deus. Porque é só isso, a única paz que a única coisa que pode trazer verdadeiramente paz é a espiritualidade. Maravilhosa. E aprender inglês bem, com a Tite dos Famosos. Com certeza. Inglês, gente, é consequência de tudo isso. Porque quando você está alinhado em relação a tudo isso, o inglês, ele flui na sua vida de uma maneira que você nem imagina. Obrigada, Carol. Imagina, sou eu quem agradece. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. E eu conversei com a Teacher dos Famosos, Carol Diniz. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!